Fala investidora, como é que vocês estão? Espero que sejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal Investidor Qualificado, e hoje eu vou trazer para vocês os resultados do Banco BMG. E para que a gente trabalhe de forma bastante clara, eu já vou dizer, eu já tive 5.200 ações do Banco BMG, mas quando houve ali o resultado do segundo trimestre de 2023, em que houve o reporte de um prejuízo, eu então decidi me desfazer da minha posição. Alguns vão até comentar, e acho que até com razão, que eu fui mão de alface, que eu fui uma sardinha ali, que realmente eu não prestei atenção no banco, no que ele estava fazendo, no que ele poderia gerar de lucro no futuro. Mas, ainda assim, eu me pautei exatamente na estratégia que eu traço aqui no canal e que, claro, eu faço convite para você se inscrever e conhecer a minha carteira de investimentos para você entender todo o racional por detrás. Mas, sem mais delongas, eu vou trazer para vocês os resultados que foram muito interessantes do Banco BMG. Então, se quer saber tudo isso e muito mais, fique comigo para logo após o vídeo. Então, vamos pro vídeo. Bem, já vou trazer vocês direto para essa tela, porque eu acho que aqui é quase que o coração realmente do Banco BMG. Por quê? O Banco BMG ele é extremamente conhecido pelo fato de ser um banco muito voltado para produtos do consignado, muito voltado ali para o empréstimo consignado, cartão consignado, muito também voltado para aquele público de classe C e D, mais voltado para aquele público que está recebendo um salário-benefício do INSS ou alguma coisa assim do gênero. É um tipo de crédito que tem uma inadimplência menor no geral, mas ainda assim nós temos alguns riscos que são bastante importantes de você conhecer nesse setor. Primeira coisa que você precisa olhar é que, no geral, a composição da carteira de crédito dele vem evoluindo bastante. Ele tem se desfeito, de certa maneira, gradualmente, dos produtos consignados. Ele está migrando bastante aqui para o varejo, pessoa física, tá bom? Você pode perceber. No atacado, basicamente, ele está muito em linha com tudo aquilo que ele já estava fazendo, então não muda muita coisa. Outras carteiras, ele está conseguindo ganhar alguma proporção, tá vendo? Tá aqui de 12 e subiu para 12,8, e nós temos o runoff, basicamente são partes do banco que eles estão descontinuando, tá bom? Isso é muito importante de você saber. Agora, mais importante de tudo, eu acho, é enxergar como que foram os destaques desse período, tá bom? Vamos lá, vamos olhar um pouquinho dos destaques. Aqui já tem uma coisa que é magnífica pra gente, que é um lucro líquido nesse terceiro trimestre de 72 milhões de reais. Sim, esse banco trouxe uma lucratividade bastante interessante, revertendo o prejuízo que ele teve no trimestre passado. Mas eu já vou mostrar para vocês com números o porquê que lá atrás nós tivemos um prejuízo e porquê que eu decidi sair, e agora toda essa situação mudou e talvez possa ser que nesses preços eu considere talvez reentrar no banco. Bem, mas tudo isso eu vou deixar para minha carteira de investimentos, que mais uma vez eu convido você a se inscrever, porque lá eu mostro a movimentação com o meu dinheiro, dinheiro real, e lá eu coloco qual a movimentação que eu fiz no mês, qual ativo que eu comprei, quanto que eu recebi de dividendos, rendimentos e tudo mais, tá bom? Vamos lá. No ano de 2023, ele apresentou um lucro líquido geral de 80 milhões de reais, ou seja, muito veio exatamente desse trimestre. Claro, o primeiro e o segundo quase que se compensaram ali lucro e prejuízo, mas a grande parte aqui do lucro veio desses 72 milhões nesse trimestre aqui. O índice de Basileia está bastante tranquilo, tá bom? Em 13.000%, ou seja, o Bacen ele traz algumas regulamentações e ficar na faixa aqui dos seus 9 até mais ou menos uns 14, 15 é bastante saudável. Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo é bom, mas nesse intermédio é bastante interessante, tá bom? Mais coisas que eu acho que são importantes. Ó, olha só, isso é algo interessante pra gente. O que é a margem financeira? Basicamente, é a forma que o banco primordialmente ganha dinheiro, que é emprestando. Então, seriam aqui os juros, basicamente, que ele teria margem financeira com o cliente, tá bom? Ao custo de crédito, ele mostra aqui que houve um crescimento de 21% no trimestre, devido ao quê? Uma redução no custo de captação. Esse é o ponto que eu acho mais importante e foi o motivo pelo qual eu decidi sair do banco no trimestre anterior, porque ele captou dinheiro muito caro ao mercado e na hora de emprestar esse dinheiro, ele não conseguiu rentabilizar. Isso para mim ficou totalmente contra a lógica realmente de um banco, porque você não pode pegar dinheiro e emprestar um juros mais barato do que aquilo que você está captando. Então, isso me fez acender um alerta muito grande no banco, e nesse trimestre ele fez um trabalho muito melhor e conseguiu ter a redução na captação. Isso melhorou muito, tá bom? O índice de inadimplência aqui da carteira consignável e o varejo pessoa física melhorou 3 pontos percentuais, atingindo aqui 4,8%, em decorrência de uma nova estratégia de crédito e cobrança. O Banco BMG ele é bastante conhecido por diversos processos
judiciais relativos a cobranças indevidas e outras coisas. Então, talvez melhorando isso, você consegue ter indicadores mais saudáveis para a empresa. Isso é muito bom. A carteira de crédito, eu acho importante você saber que ela anda crescendo bastante. Está aqui nos seus 24 bilhões de reais. Você pode perceber que os produtos consignados ainda representam 60% da carteira, como eu mostrei para vocês. E aqui, ó, 100% de originação e empréstimo consignado, dado ao reposicionamento do banco no mercado. É muito importante. Você percebe que eles já falaram 2 vezes sobre isso? Porque no trimestre passado, esse foi o gargalo do banco. Aqui foi o ponto nevrálgico, foi o principal motivo pelo qual muitas pessoas se desfizeram do papel. Para você ter ideia, antes dos resultados, ele tinha uma cotação acima dos R$3, estava em 3,10, 3,12 mais ou menos. Quando chegou realmente o resultado do banco com aquele prejuízo, quebrou a expectativa de mercado e aqui foi o gargalo que todo mundo percebeu que houve, tá bom? Ó, mais coisas, eles estão aumentando aqui os clientes, tá bom? Você vai poder realmente enxergar bastante coisas. O que eu gostei é que eles fizeram esse BMG médio, seguro de acidentes pessoais, ou seja, o banco ele está deixando de ser aquela agência realmente para emprestar para o público do INSS e ele está migrando para outros diversos braços. E eu acho isso ótimo. Por quê? Nós temos, por exemplo, o Bradesco e Itaú que tem exatamente essa mesma ideia. O Itaú, você pode perceber, ele está muito mais nos investimentos, ele investe em infraestrutura, ele tem fundos de investimento, ele é muito forte nisso. O Bradesco tem o seguro, tem a seguridade, tem exatamente a questão do plano de saúde deles, que é muito bom. Então, o BMG saindo para esse outro ramo, não só o bancário, mas para esses outros segmentos que são financeiros, mas não bancários, é muito importante, tá bom? Eu gosto muito de enxergar isso. Bem, só um fato relevante que eles adquiriram 26,5% da SAI Certos, tá? Já era uma empresa que estava no portfólio deles, mas eles fizeram uma aquisição um pouco maior. Essa empresa, até nos calls de resultados e até no próprio BMG Talk, que é um podcast ali que eles têm, eles fizeram uma live com o gestor dos Certos, e foi bastante interessante. Depois seria até interessante dar uma olhada nisso, porque foram insights muito interessantes a respeito do desenvolvimento, licenciamento e manutenção de softwares inteligentes que eles têm lá. É uma live bastante interessante, tá bom? Vamos lá, vamos olhar o panorama geral aqui que nós temos do banco, o retorno, quanto que ele rentabilizou a carteira, enfim, tudo aqui é muito importante para você entender. Vamos lá. Ó, no terceiro tri, os 72 milhões, o retorno aqui que nós temos, o ROI, basicamente, tá em 7,2. André, eu não sei dizer se esse 7,6 ele é algo bom, não é? Enfim, sabe me dar algum parâmetro? Vamos lá. O Itaú, por exemplo, ele teve um ROI na casa dos seus 20%. O Banco do Brasil já estava ali na casa dos seus 21%, quase 22%. Então você já consegue enxergar que o Banco BMG, ele não é um banco que entrega um crescimento como os bancões. Naturalmente, por conta até do crédito consignado, ele tem uma margem um pouco mais restrita para operar. E agora, talvez com essa abertura de novos braços, talvez esse crescimento aqui, esse retorno sobre o patrimônio líquido, seja bastante robusto nos próximos trimestres, conforme esses braços de BMG Seguro, Seguridade, BMG Med, tudo isso aumentar. Só para você saber, eu saí aqui, ó, quando houve esse prejuízo de 14 milhões de reais. André, foi pouca coisa? Sim, foi pouca coisa. Mas na minha estratégia não fazia mais sentido permanecer no banco, considerando mais uma vez aquele problema que ele teve na captação, mas tudo isso eu vou mostrar para vocês ao longo aqui do documento, mas eu não vou me estender tanto, porque existem algumas questões pontuais que eu gostaria de explicar para vocês. Qual que é o importante da gente enxergar? Inadimplência acima de 90 dias. Por quê? Dentro de uma safra de crédito, normalmente você consegue enxergar se aquela pessoa vai pagar ou não aquele crédito que ela pegou num prazo médio ali de 15 até 90 dias. Então, tem inadimplência 15 e inadimplência 90. A 90 é aquela que a maioria dos bancos hoje utiliza. Então, se você for ver a inadimplência, ela subiu marginalmente 0,1 ponto percentual, algo realmente bastante baixo, mas se considerar com o terceiro tri de 2022, que estava em 4,3, foi realmente um aumento expressivo. Claro, sabendo que o índice de cobertura, ou seja, tudo aquilo que o banco ele acha que ele pode perder, ele já tem provisionado, tá aqui ó, 105%. É como se fosse, entre aspas, aqui o nosso PDD, tá bom? Outra coisa que eu já comentei seria o índice de Basileia, está aqui em 3,5, melhorando um pouco aqui em relação ao trimestre passado e em relação também ao ano passado, mostrando que o banco está colocando mais dinheiro próprio ali dentro, não está
tão alavancado. Claro, nessa margem não gera uma alavancagem tão grande, mas ainda assim é importante você ter isso em mente, tá? A carteira de crédito, mais uma vez, a gente já viu toda a percentagem ali de quanto que o consignado, quanto que o varejo de pessoa física e tudo mais fazem parte aqui, tá bom? Vamos para algumas questões específicas aqui do banco. E sobre essas questões específicas, eu acho muito interessante nós falarmos sobre essa parte da BMG Seguridade. Aqui é muito importante você entender o ecossistema para então enxergar como que o banco ele então recebe dinheiro desse braço que é a Seguridade. É importante aqui a gente já saber que nós temos a participação na seguradora, tem seguros, tem depois a questão de seguridade, tem a corretora, a gente vai ver tudo isso aqui, tá bom? Vamos lá. A corretora basicamente é quem vai originar, vamos dizer assim, os contratos de seguro e seguridade, tá bom? Você vai perceber que aqui nós tínhamos uma empresa que fazia essa intermediação, que é o WIS, até uma empresa que está listada em bolsa, tá bom? E o que acontece? Nós desfizemos a participação que a WIS tinha dentro da BMG e, consequentemente, ela passou a fazer tudo isso sozinho. Teve uma redução bastante expressiva quando a WIS saiu, mas ainda assim ela conseguiu retornar os números um pouco melhores para esses trimestres. O que você precisa enxergar no geral? No terceiro trimestre de 2023 foram comercializados 218 milhões em prêmios, tá bom? Ou seguros, basicamente, que foram pagos, tá bom? Uma redução de 9,3% comparado com o trimestre de 2022, exatamente porque nós tínhamos o WIS aqui, então é normal, mas ainda assim é um número razoável. E aqui você pode ver a evolução dos prêmios. Por mais que a WIS tenha saído exatamente aqui nessa época, o resultado ele está começando já a crescer. Isso é muito importante a gente enxergar, tá? Agora, o que você precisa saber? Quando você tem uma empresa que a gente chama de subsidiária, ou seja, você tem o banco BMG. Aí você tem um bracinho que é a BMG Seguros, tem outro bracinho BMG Seguridade. O que acontece? Essa empresa, BMG Seguros ou Seguridade, ela ganha o próprio dinheiro e ela repassa isso para o BMG em forma de equivalência patrimonial, significando que o banco, por ter uma parte das ações, ele também é detentor de uma parte dos lucros ali que foram originados nessa empresa, tá bom? Então você pode enxergar aqui que nós tivemos um resultado indireto por equivalência patrimonial de 8,4 milhões de reais, tá bom? Isso na BMG Corretora. Vamos agora para a BMG Seguradora. Vamos ver a equivalência patrimonial. No terceiro TRI de 2023, a equivalência foi de 7,2 milhões. Eu comentei em outros vídeos que a parte de BMG Seguros e Seguridade seria algo que eu ficaria extremamente atento, eu colocaria uma lupa para ver os resultados, porque muito me interessa o banco ele sair daquela questão exclusivamente financeira e abrir para outras intermediações de lucros, outras intermediações de negócio, e isso é muito interessante para mim, e eu estou gostando muito de ver que a equivalência patrimonial tem sido legal. Na questão de seguros já foi um pouquinho mais magro, mas ainda assim interessante, equivalência patrimonial de 1,3 milhões de reais, tá bom? Você pode ver que houve uma redução bastante expressiva de quase que 50% comparado com o trimestre passado, mas é muito sazonal essa parte ainda do seguro do BMG, exatamente por não ser um banco tão forte e tão importante nesse segmento. Então, a sazonalidade vai ser natural enquanto ele ganhar market share, ou seja, ganhar participação no mercado. E claro, isso vai depender de tempo, vai depender de um trabalho muito importante e robusto que a empresa vai precisar fazer, tá bom? E lembra que eu comentei com vocês a respeito dos gastos que nós tivemos com a captação? E aqui a gente já pode enxergar uma leve melhora, tá bom? Ó, despesas com captação e derivativos, nós saímos ali da casa de 1 bilhão e 75 milhões para 1 bilhão e 15 milhões de reais, uma melhora aqui de 5,6%. Por mais que seja negativo, pelo menos esse sinal aqui é interessante porque isso daqui é uma despesa. Então, quanto maior for isso daqui, é pior para o banco, e quanto menor for, melhor para o banco, exatamente porque com a receita de crédito e com a receita de títulos e valores imobiliários, ela consegue ter uma margem financeira de juros bastante interessante. E claro, é importante você notar que por mais que você tenha uma diferença pouca aqui embaixo, no final das contas, pela receita de crédito ser extremamente linear, isso impacta muito aqui em cima. Estamos falando na casa aqui dos seus praticamente 40 milhões de reais, tá bom? Então é muita coisa e esse dinheiro pode ir para o seu bolso, a depender, claro, da política de dividendos do banco. A margem líquida, ele coloca aqui que ficou em 15,8, tá? Isso é importante você saber também. E eu acho que eu chego na parte final com vocês, querendo passar talvez uma notícia que não está nesse documento, porque ele está num outro documento muito mais complexo, que é o ITR. Lá, basicamente, nós temos quanto que o banco ele já provisionou para esse ano de 2023 para pagar de dividendo, e isso não está nesse documento. Então, eu vou até deixar esse vídeo aqui para você conhecer um pouco mais sobre esses dividendos e entender da onde que eu tirei essa informação. E claro, gostando, se inscreva aqui no canal
porque isso é muito importante para mim. E gostando mais ainda, tem a área de membros, que lá eu posso conversar com você por 1 hora sobre a sua carteira de investimentos. Então, espero que tenha gostado. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!